Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo muito incrível que vai ser de como fazer o efeito de profundidade na tela de bloqueio Samsung após a One UI 8.5. E já adianto para vocês que por conta dessa nova atualização, o método ficou bem mais simples e fácil, assim como era antes na One UI 7. E é um efeito realmente muito lindo, tá? Quase 3D na sua tela de bloqueio, bem semelhante àquele estilo que tem no iOS. Mas antes do vídeo começar, gostaria de agradecer pelos inscritos do nosso canal. Muito obrigada de verdade. Não esqueçam de passar em nossos vídeos anteriores do canal, que estão muito legais e eu tenho certeza que vocês irão amar, tá? E não esquece também de deixar o like no vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, que é muito importante, e assim você recebe todos os vídeos novos do canal. E claro, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo ou algo do tipo. Mas enfim, vamos pro vídeo. E primeiramente é preciso ter a foto que vocês desejam fazer o estilo de profundidade já baixada, tá? E claro, tem que ser uma foto que tem a parte de cima estendida, ou melhor, expandida. No caso, é uma dica que eu dou para vocês, tá? Sempre procurem por fotos que sejam assim, ó. Que desde a parte da pessoa, né, que finaliza, tenha um espaço bem grande em cima, porque aí facilita na hora da gente fazer o efeito de profundidade. Para ficar algo semelhante a isso aqui. Como podem ver, todas elas têm a parte de cima um pouco mais estendida. E para achar essas fotos, eu utilizo o aplicativo Pinterest, que tem disponível lá na Play Store, tá? Gratuitamente. E por aqui é só vocês procurarem pelos papéis de parede da preferência de vocês, tá? Inclusive, recentemente eu criei uma conta nova no Pinterest e por aqui eu posto muita coisinha para vocês relacionados à personalização. Então eu convido vocês a me seguirem por lá, o link do perfil tá aqui na descrição dos meus vídeos. E nele tem várias pastinhas referentes a papéis de parede, a fotos de idols, caso seja da sua preferência. E, claro, aqueles papéis de paredes mais clean, sabe? Mais softzinhos. No meu caso, eu já tenho a imagem da minha preferência que eu vou utilizar para hoje, para fazer o efeito de profundidade, e aí é só vocês escolherem a de vocês. Em seguida, a gente precisa remover o fundo dessa imagem. Para isso, eu vou estar utilizando o aplicativo Photoroom, que ele também tem disponível aqui na Play Store. Gratuitamente também, tá, gente? Tudo aqui que eu indico para vocês, em sua maioria, é gratuitamente. E esse aplicativo é excelente, principalmente para aquelas pessoas que não têm disponível na galeria da Samsung a função de remover o fundo das imagens. Aqui no meu celular tem essa função disponível, porém eu até prefiro usar esse aplicativo mesmo porque é bem mais simples. Assim que tiver baixado o mesmo, vocês acessam o aplicativo. E por aqui é só procurar pela opção de transparente nos fundos clássicos, dá um toque em cima dela e escolhe o papel de parede da sua preferência. E como podem ver, instantaneamente o aplicativo vai estar removendo o fundo da imagem, fazendo com que a gente apenas precise exportar a imagem para a galeria, com um resultado simplesmente impecável. E que além de tudo não remove a qualidade da imagem, tá, gente? Então se a sua imagem tem uma qualidade melhor, não vai modificar essa qualidade, vai permanecer a mesma. Tendo feito essa remoção, vocês já podem sair do aplicativo e vir aqui na galeria da Samsung. Aqui vocês irão fazer um recorte nessa imagem para facilitar justamente no efeito de profundidade lá na tela de bloqueio. Como vocês fazem isso? Vem aqui no lapisinho, na opção de recortar a imagem, e aí, gente, vocês recortam como vocês acharem melhor. No meu caso, eu sempre prefiro recortar a parte de cima, bem recortado mesmo, tá? Eu deixo o mínimo de detalhe possível, principalmente os detalhes de rosto, né, que a gente não consegue adaptar tanto no final. Então, na maioria das vezes, eu deixo um recorte mais ou menos assim. Aí vocês salvam ou clicam nos 3 pontinhos e salvam a cópia. Assim que tiver feito isso, você já pode sair aqui da galeria. E agora a gente vai estar precisando baixar um módulo da Samsung, que no caso é o Lookstar, o módulo responsável pela personalização da tela de bloqueio Samsung.
E para baixar ele, existem duas formas bem simples. A primeira é através do FineLock, que é um aplicativo que funciona em mais aparelhos da Samsung, que tem disponível aqui na Play Store. E a segunda opção é através do Good Lock, que é um aplicativo que vem aqui na Galaxy Store, né? A loja de aplicativos da Samsung, que funciona em alguns modelos em específico. Então, dependendo de qual o seu dispositivo é compatível, você irá fazer o download do aplicativo. E eu vou estar deixando aí na tela um mini tutorial de como faz para baixar o Lockstar através do FineLock. É bem simples, tá? E aí é só vocês seguirem esse passo a passo. E lembrando para vocês que é preciso baixar também o Good Lock, mesmo que ele não funcione em seu dispositivo, porque sem ele o Lockstar não vai estar funcionando. Então, quando vocês forem baixar através do FineLock, baixem o Lockstar e o Good Lock em conjunto, um após o outro. Para baixar no FineLock, é só você selecionar a opção que você deseja, nesse caso o Lockstar, clicar na opção de visite a página inicial do FineLock, vai carregar o site oficial, e aqui é só você escolher as opções de módulos que vocês desejam fazer o download. Aí é só dar um toque em cima das opções, nesse caso o Lockstar e o Good Lock, que são módulos necessários para a tela de bloqueio. Assim que a página carregar, você arrasta um pouco para baixo e clica nessa opção em específico aqui, para estar baixando a versão mais atualizada do módulo. Depois é só clicar em Download e seguir o restante dos passos mais simples, que é de confirmar o download e fazer a instalação na aba de transferência. E aí, para baixar o Good Lock ou os demais módulos do FineLock é o mesmo processo. Dá um toque em cima da opção que quer, em visite a página inicial do FineLock, clica na opção novamente que vocês desejam, confirmam na opção de download e clica em fazer o download. E aí depois é só esperar o download ser feito, dar um toque em cima dele e instalar o aplicativo. E para baixar através do Good Lock é ainda mais simples. Vocês acessam o aplicativo após ter baixado o mesmo. Aqui é só localizar o módulo Lockstar, aqui na aba dos aplicativos não instalados, dos módulos não instalados. Assim que vocês localizarem o mesmo, é só dar um toque em cima da setinha virada para baixo referente ao módulo, que automaticamente o download vai começar a ser feito. E assim que for feito, o módulo vai ser direcionado aqui para cima, e para fazer uso do mesmo, é só dar um toque em cima dele. Como podem ver, nesse momento eu estou utilizando o efeito de profundidade na minha tela de bloqueio com esse papel de parede, e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso na prática. Após ter concluído todo o processo de instalação do aplicativo que nós precisamos para esse método, basta acessar a galeria do seu dispositivo e selecionar o papel de parede da sua preferência que você já fez a remoção do fundo. Você vem aqui nos três pontinhos, definir como papel de parede, bloqueio de tela. Aqui você irá ajustar como você quer que fique o papel de parede, né, a posição dele. E é importante, gente, que vocês deem um zoom considerável, tá? E aí depois vocês ajustam também o relógio da sua tela de bloqueio para a fonte que você deseja, a cor, a posição e tudo mais, tá? É importante fazer isso antes para que dê tudo certo no final. Então você pode escolher dentre as fontes disponíveis aqui na própria tela de bloqueio mesmo, ou até mesmo baixar alguma fonte da sua preferência, né? As fontes do iPhone, por exemplo, que tem disponível aqui no canal. Selecionar a cor que quer também. E aí, gente, após isso, vocês posicionam melhor como vocês querem que fique, tá? Eu vou deixar mais ou menos assim. Aí vocês dão um zoom também no papel de parede, ó, para que ele fique abaixo do relógio de certa forma, né? Pra gente conseguir fazer o efeito de profundidade. E se você quiser, pode adicionar também o widget do sistema aqui junto do relógio, tá? Que pode ser que dê um efeito legal na profundidade no final. No meu caso, eu vou querer mais simplesinho mesmo, vou deixar assim, mais ou menos, para vocês verem como é que funciona. E assim que finalizar os ajustes necessários no papel de parede e no relógio, você dá um toque aqui em cima do atalho do Lockstar, vem na opção de App Widgets, e aqui você procura pela opção da galeria mesmo, tá, gente? Sim, vai funcionar super, tá? Dá um toque em cima dessa opção, Add Widget, em seguida você clica aqui na opção de iniciar, nas configurações,
imagens a serem exibidas e selecionar imagens. E aqui você irá selecionar a imagem que você recortou na galeria, tá? Dá um concluído novamente. E é bem importante que vocês se atentem a essa parte. Aqui em método de exibição, você dá um toque e coloca na opção de ajustar ao widget. Em seguida, para não ter nenhum plano de fundo nessa imagem, vocês removam essa opção aqui, tá? Para que fique 100% transparente. Depois disso, é só clicar aqui na opção de salvar. Em seguida, vai direcionar aqui para a tela de bloqueio mesmo, com o atalho da galeria. E aí, gente, é só vocês irem ajustando, tá? Essa parte não tem muito segredo, realmente, porque aí é só vocês irem alinhando conforme a foto que vocês escolheram para o papel de parede. E é basicamente isso. Vai depender do seu perfeccionismo. E eu, como sou uma pessoa extremamente perfeccionista, vou passar horas mexendo aqui, tá, gente? Para deixar 100% correto. Prontinho, acabei de finalizar. Como podem ver, ficou bem certinho, pelo menos na minha opinião. Ó, vou dar um toque aqui em cima do relógio. Eu achei que ficou bem certinho, gente. Até mais do que eu imaginei. E aí, assim que vocês estiverem satisfeitos com o resultado final, é só dar um concluído aqui em cima para estar salvando as alterações que vocês fizeram. É sempre importante dar um concluído. E agora, você já pode desligar a tela para visualizar o resultado final, se ficou realmente do seu agrado ou não. Caso tenha ficado com algum erro ou outro, é só vocês desbloquearem a tela, irem até a opção de editar a tela de bloqueio novamente e por aqui fazer todas as edições que vocês acharem necessárias, se quiser ajustar a posição ou qualquer outra coisa. E além do mais, caso vocês não queiram mais utilizar esse método de profundidade, é só vocês pegarem o widget que adicionaram e arrastar até a lixeirinha aqui embaixo, que automaticamente ele vai ser removido. E olha esse resultado simplesmente magnífico, gente. Ficou realmente muito perfeito. Nem parece que tem um widget aqui embaixo, né? Parece que realmente é um recurso nativo da própria Samsung. E que quem dera que fosse, né? Seria bem interessante. E com esse recurso dá para fazer realmente muita coisa interessante na sua tela de bloqueio, viu? Com vários layouts diferentes, com vários papéis de paredes também. Olha isso aqui que eu fiz, por exemplo. Ficou simplesmente perfeito. E é basicamente dessa forma, bem simples, prática e rápida que você consegue dar à sua tela de bloqueio um novo estilo maravilhoso e único. E isso tudo com apenas um toque praticamente. Fica realmente impecável. E para finalizar o vídeo de hoje, com chave de ouro, eu vou estar fazendo um mini tour pela minha personalização atual para vocês, que tá realmente bem linda, né? Com o estilo um pouco mais escuro, porém misturado com o estilo mais claro também, que eu amo demais. E para começar, eu irei mostrar para vocês a visão geral da minha personalização, que nesse momento se encontra assim. Atualmente eu estou utilizando uma opção de paleta de cores, uma opção bem mais clean, né? Cinza e branco. Amei demais ela. A minha tela de bloqueio no momento se encontra assim, com esse efeito de profundidade maravilhoso que eu ensinei no vídeo de hoje para vocês, através da União 8.5, que deixou realmente tudo bem mais simples e prático. Estou utilizando também esse widget de clima com calendário que eu já ensinei como faz aqui no canal. E claro, com cadeados de bloqueio no formato de coração, que eu amo demais, na corzinha preta. E é basicamente assim que se encontra a minha tela de bloqueio, bem simples. Para a tela de início, eu estou utilizando apenas os widgets do KWGT e ícones personalizados através do Shortcut Maker. Eu comecei adicionando esse widget pequenininho no formato 2x1, através do KWGT, esse outro widget de música, através do KWGT também, no formato 4x2, e por fim, esse widget de notas, através também do KWGT, também no formato 2x1. Para os ícones, eu adicionei o YouTube, a Netflix, o Instagram e o Telegram aqui em cima, que são os aplicativos que eu mais faço uso no meu celular.
E aqui embaixo eu adicionei o Pinterest, a galeria, o Threads e a câmera, que também são alguns dos aplicativos que eu mais faço uso. O meu painel de controle se encontra assim nesse momento, com esse tema mais escuro, misturado com um begezinho, sabe? Muito fofo. Eu adorei esse tema que eu fiz para essa personalização. Achei que realmente combinou muito. E vocês? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Simplesmente perfeito. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, que é muito, muito importante. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!